Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Apenas o coração, sem o ruído das expectativas alheias, sem o eco das críticas que você ouviu desde que decidiu seguir sua verdade. Imagine esse coração pulsando com firmeza, não porque não dói, mas porque aprendeu a não se esconder da dor. Talvez você esteja cansado, não de viver, mas de carregar o peso invisível de ser quem você é, inteiro, sincero, coerente com algo que nem sempre sabe explicar, mas que sente, lá no fundo, como um chamado que não te abandona. E talvez, exatamente por isso, você tenha sido ferido, não por algo que fez, mas por algo que vibra em você. Existe uma dor que não tem nome, mas que você conhece bem. Aquela que vem quando pessoas te olham com desprezo disfarçado, quando elogios são seguidos de silêncios estranhos, quando gestos generosos são retribuídos com distanciamento frio. É a dor da inveja, mas não a inveja como um pecado moral, e sim como um fenômeno energético. Segundo Bruce Lipton, nosso campo ao redor capta mais do que palavras. Ele percebe frequências. Nosso corpo escuta tudo o que a alma sussurra. E quem vive com propósito não fala apenas com palavras. Emite sinais. Vibra, irradia uma coerência entre intenção e biologia que ativa, sem querer, o que está desorganizado nos outros. Quando você se alinha com algo maior, um propósito, um sentido, um chamado interno, sua vibração começa a romper padrões coletivos. Joe Dispenza nos mostra que, ao ativarmos novos circuitos neurais com emoção elevada, rompemos o piloto automático da mente condicionada. E isso incomoda, porque há quem prefira o conforto do conhecido ao invés da expansão do desconhecido. Há quem viva anestesiado e se sinta ameaçado por quem ousa sentir com profundidade. Há quem se esconda da própria luz e reaja com resistência à luz dos outros. E é por isso que quem carrega propósito, muitas vezes, carrega também o peso de ser alvo. Não é sobre você, é sobre o que você representa. Sua presença, sua escolha por autenticidade, seu jeito de continuar mesmo com medo, tudo isso perturba sistemas inconscientes que ainda vivem em conformidade com o comum. Você não incomoda por fazer algo errado, incomoda por ser inteiro em um mundo que nos ensinou a sermos metades. E isso, sem que perceba, provoca tensões sutis nos campos ao redor, porque viver com sentido expõe a ausência de sentido na vida dos outros, porque viver com alma desorganiza estruturas que se sustentavam na apatia. Bruce Lipton explica que o sistema nervoso capta vibrações do ambiente, e essas vibrações podem ativar respostas epigenéticas, ou seja, até a dor que sentimos pode ser moldada por frequências que nos cercam. Não é pessoal, é energético. É como se o corpo recebesse, através do campo, o impacto de crenças e emoções não ditas, mas sentidas. E quando você sente que foi ferido sem motivo, quando percebe olhares que não combinam com as palavras que os acompanham, quando pressente o desconforto que sua presença causa, talvez seja o seu campo dizendo: você está sendo verdadeiro. E isso para muitos é insuportável. A inveja não é sobre quem você é sobre o que você ativa no inconsciente do outro. Você desperta perguntas que muitos não querem fazer. Você convida almas a se verem, quando elas ainda preferem se esconder. E isso pode doer, mas também revela, porque só é ferido quem já irradia algo, só é atacado quem já transformou o silêncio em presença, só é alvo quem já vibra como farol. E se hoje você sente esse peso, talvez seja porque você já está no caminho do propósito, mesmo sem perceber, mesmo que doa, o peso invisível de carregar luz em um mundo programado para sombras. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem se incomodar mais com a sua presença do que com seus próprios erros? Porque sua existência, quando é vivida com inteireza, parece provocar incômodo em lugares onde você só desejava trazer amor e verdade. A resposta pode estar além do visível. A frequência do propósito é como um holofote. Ela não acusa, não impõe, apenas ilumina. E ao iluminar, revela, expõe sombras que os outros ainda não sabem como encarar. E isso gera desconforto, porque nem todos estão prontos para ver aquilo que a sua alma, apenas por existir com verdade, expõe sem palavras. Muitas vezes, o que chamamos de ódio gratuito não é sobre você, mas sobre a dor que a sua luz desperta em outros corações que vivem distantes de si mesmos. Almas que foram condicionadas a calar a própria verdade, que aprenderam a se adaptar para sobreviver e que agora, diante da sua coragem de ser, sentem vergonha,
não por sua culpa, mas porque sua presença revela um caminho que elas ainda não conseguiram trilhar. E é aí que nasce a crítica, a desconfiança, a inveja silenciosa, como se a sua escolha por viver com sentido denunciasse, involuntariamente, a ausência de sentido na vida de quem te observa. O erro inconsciente de tentar se esconder para ser aceito. Talvez em algum momento você tenha tentado diminuir sua luz. Talvez tenha tentado falar mais baixo, sorrir menos, conter sua alegria, esconder seus dons. Não por fraqueza, mas por cansaço. Cansaço de sentir olhares que não compreendem. Cansaço de se explicar onde não há escuta. Cansaço de sentir que, para pertencer, precisava apagar partes de si, mas isso tem um custo, porque toda vez que você recalibra sua frequência, apenas para não incomodar, você sabota seu campo eletromagnético de manifestação, você desorganiza sua coerência interna, que é, segundo a neurociência espiritual, a base de toda criação verdadeira. Quando você tenta se adaptar ao que o campo externo espera, você se desconecta do seu próprio centro, e esse é um dos erros mais sutis. Achar que precisa ser menos para ser amado, reduzir-se para caber no molde de quem ainda não aprendeu a se expandir. Mas o amor verdadeiro, aquele que transforma e sustenta, nunca exige que você se anule. O amor verdadeiro nasce onde há liberdade para ser inteiro. A coerência do coração, como ensina Joe Dispenza, não se constrói com concessões forçadas, mas com presença genuína. Só manifesta quem vibra com verdade. E para isso, é preciso coragem para não se esconder. A inveja como um sinal de que seu campo já está moldando realidades, mesmo sem você perceber. A dor que você sente quando percebe a inveja nos outros pode ser, na verdade, um sinal silencioso de que sua vibração já está reorganizando estruturas sutis. Antes mesmo que haja reconhecimento externo, antes que o mundo valide sua caminhada, o campo já está respondendo à sua frequência. A inveja é, muitas vezes, um tipo de feedback vibracional, não agradável, não desejado, mas revelador. Revela que sua existência começa a mover camadas que estavam adormecidas no coletivo, e isso não passa despercebido. Neville Goddard diria: você é sempre atacado pelo que já existe em você, mas ainda não reconhece. E talvez, ao invés de se encolher, você possa começar a se ver. Porque se o campo ao redor reage, se as pessoas demonstram desconforto, é porque algo em você já está vivo, já está atuando, já está moldando. E isso acontece mesmo sem que você se dê conta. Porque o poder da alma não depende de palco. Ele atua no invisível. É ali que a criação começa. E quando você compreende isso, a inveja deixa de ser um ataque pessoal e se transforma em confirmação energética. A tríade da blindagem vibracional. Existe um caminho de proteção que não passa pelo combate, mas pela elevação. Uma forma de se manter íntegro, mesmo diante da crítica, do julgamento, da sabotagem alheia. É o que podemos chamar de blindagem vibracional. E ela nasce de 3 pilares simples e profundos: presença consciente, respiração coerente, reinterpretação simbólica, estar presente, de verdade, no corpo e na emoção do agora. Respirar com intenção e ritmo, conectando coração e mente. Reinterpretar os ataques como espelhos, não como ofensas. Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem à vibração do ambiente, mas também respondem ao que escolhemos significar sobre esse ambiente. Se você aprende a respirar com consciência, pausadamente, sentindo o ar entrando e saindo como uma dança entre o externo e o interno, você muda sua biologia. Você reconfigura seu sistema. E se além disso começa a enxergar cada crítica como um eco do que o outro ainda não sabe integrar, você se liberta. Porque o que vem de fora não define, só toca se encontra ressonância dentro. E quando você está inteiro, até os ataques se dissolvem. Metáfora do farol. Você não é responsável pelos olhos que se ofendem com sua luz. Pense num farol. Ele não brilha para agradar os barcos. Ele não diminui sua luz porque alguns desviam. Ele apenas cumpre seu propósito: iluminar. E se a sua luz incomoda, talvez seja porque ela está limpando. Sua missão não é ser compreendido por todos. Sua missão é permanecer aceso, firme, coerente, em paz com a sua própria vibração. Não estamos aqui para nos encaixar, estamos aqui para expandir. E a expansão, muitas vezes, perturba o que estava adormecido. Mas isso faz parte do caminho. O propósito não é conforto, é transformação. E transformar, às vezes, é desconfortável, não porque você está errado, mas porque está verdadeiro. E a verdade tem um campo que não pede licença.
ela apenas revela. E se há desconforto nos outros, talvez seja porque sua luz está mostrando o que ainda precisa ser olhado. Sua luz não é o problema, ela é a resposta. E quanto mais você entender isso, menos precisará se esconder, porque o farol nunca se apaga por medo da tempestade. Ele brilha exatamente por saber que ela vem. Você não está sendo ferido, você está sendo revelado. O que hoje dói é o que está emergindo. É o que sempre esteve em você e agora está começando a se manifestar com mais força. Greg Braden nos lembra que o campo não responde apenas à intenção, mas à coerência. E é por isso que, mesmo sem querer, você provoca reações nos outros quando vive com autenticidade. Porque seu campo fala antes da sua boca, sua vibração chega antes da sua presença física, e o que ela ativa nos outros diz muito mais sobre eles do que sobre você. Bruce Lipton reforça que crenças moldam não apenas nossa biologia, mas também como somos percebidos pelo coletivo. Quando você muda por dentro, o campo responde. E às vezes, esse responder vem em forma de afastamento, crítica, rejeição. Mas isso não é sinal de fracasso, é sinal de que você deixou de pertencer à frequência da conformidade. E agora você vibra em outra camada. A dor de ser alvo não é castigo, é confirmação. Confirmação de que você deixou de viver no padrão e começou a viver com sentido. Quem vive com propósito se torna um espelho que mostra, sem querer, o que os outros ainda evitam ver. E por isso, a pergunta que fica não é por que me ferem, mas o que minha vibração está revelando no campo dos outros, porque no fim, o que fere também revela, e o que revela, cura, se você tiver coragem de continuar sendo, mesmo quando doer, mesmo quando assustar, porque sua luz é necessária, e o mundo precisa de você inteiro.